Bom dia, pessoal. Sou Diego Moeller, diretor de vendas do Captei. Programamos um webinar para vocês para falar sobre marketing de indicação no mercado imobiliário, como o marketing de indicação está revolucionando o mercado imobiliário na parte de captação de imóveis. E para isso convidamos Eduardo Barbosa, CEO da Brunholi, veio participar com a gente aqui para falar um pouco desse case, né, no mercado imobiliário quanto ao marketing de indicação, que tem incentivado muitas imobiliárias em nível nacional a trazer essa prática para dentro de casa também. Bom dia, Barbosa. Bom dia pessoal. Vou pedir para o Barbosa compartilhar um pouco, então, sobre a trajetória da Brunholi desde a descoberta dessa necessidade sobre o marketing de indicação até os dias de hoje, para contar um pouquinho desse case aí. Ótimo. Então eu acho que a gente começou 1 ano e meio atrás, eu acho que a primeira movimento em relação ao marketing de indicação. Claro que nada nesse planeta, nada se inventa, né? A maioria das coisas se copia. A gente viu o Quinto Andar muito bem sucedido nesse processo e a gente, né, buscou lá o Leonardo lá na Captei e começou a conversar sobre essa questão do marketing de indicação. A gente começou 1 ano e meio atrás, a gente desenvolveu isso do zero, né? Então lá a gente teve um investimento que foi alto, efetivamente. Hoje o modelo de vocês é SaaS, né? Então está muito mais tranquilo para as imobiliárias fazer esse movimento e eu indico bastante que faça esse movimento. Porque a gente começou para um teste e a gente viu que o potencial da ferramenta era enorme, né? Do processo em si. A gente já acho que primeiros 2, 3 meses já estava com 180, 200 indicações chegando todo mês e a partir disso a gente teve que mexer em todo o processo de captação, que era um processo que estava alinhado ao modelo anterior, que era o captador ir para a rua, bater na porta a porta, olhar lá se tem o imóvel está disponível, vai lá, tenta descobrir o nome do proprietário. Então, o marketing de indicação, ele cria um atalho, criou para a gente um atalho que até então a gente não enxergava e que nos deu muita velocidade de captação nesses 1 ano e pouco que a gente está aí com o Indicasse, né, que é o que a gente utiliza aqui em Floripa. Sim, é interessante ouvir esse tipo de história, justamente porque muitas empresas hoje trabalham marketing de indicação de certa forma, né? Só que eles utilizam, principalmente imobiliários, para captação de leads para venda ou locação, inquilino ou compradores, né? A prática do marketing de indicação ela ficou muito forte com o Quinto Andar, remunerando as pessoas, né? E coisa que o mercado imobiliário não tinha visto ninguém fazer ainda. A Brunholi, se eu não me engano, foi uma das pioneiras entre as imobiliárias a fazer esse movimento e tem dado resultado, né? Com isso, surgiram outras imobiliárias também que começaram a trabalhar nesse sentido, né? Para entrar no contexto, para o pessoal entender também o que realmente é um marketing de indicação, nada mais é do que um marketing direto entre o usuário final, que tem o interesse em adquirir uma solução, adquirir uma ferramenta. Eu, como usuário, acabo indicando, por exemplo, o Barbosa, para que ele adquira um produto, para que ele se cadastre numa plataforma, e eu sou remunerado por isso, né? Então, o marketing de indicação para captação trabalha muito nesse sentido. Conheço um proprietário que tem um imóvel que está disponível para venda ou locação, ou ele está interessado em fazer esse anúncio e ainda não fez, posso chegar ali, indicar para a imobiliária faz o contato com o proprietário, dando certo, captação realizada, eu sou remunerado, e a imobiliária tem aquele lead para trabalhar na parte de captação, né? Eu vou fazer algumas perguntas para o Barbosa aqui, no final nós vamos abrir para que os participantes também façam algumas perguntas para você. Então, é provável que tenha um tiro cruzado aí, né? Vamos lá. Então, de onde surgiu, Barbosa, a ideia de trabalhar com marketing de indicação para captar imóveis? Você comentou ali que foi muito questão da iniciativa do Quinto Andar, mas o que mais te motivou a fazer isso? Acho que tem duas coisas. Uma é que a gente acho que toda imobiliária tem uma grande dificuldade hoje de captar, né? Assim, a gente brinca até internamente, a gente não leva para jantar, para conversa, namora e depois casa. A gente quer chegar, abraçar isso, vamos, né? Então não funciona esse modelo efetivamente com o proprietário. Com o marketing de indicação, e a gente viu isso a partir do próprio Uber, o Uber também utilizava no início a indicação. Então a gente quebra uma barreira inicial, né? Porque quando é indicado e é alguém da tua relação, essa indicação já tem uma autoridade, efetivamente. Então a gente vê no contexto, no conceito efetivamente do marketing de indicação, um viés de benefício tanto para quem indica quanto para quem foi indicado.
E a gente viu que essa estava funcionando muito bem com a Quinto Andar, né? A gente fez o movimento de testar isso, esse piloto, fez um piloto e funcionou muito bem. Então a gente, cara, tem uma trilha aqui que a gente pode trabalhar efetivamente com marca de indicação através do Indicasse e que vai ser um benefício para quem está indicando, para o proprietário e para a imobiliária. Então a gente rodou isso e foi muito bem sucedido. Claro, pô, é legal ouvir esse tipo de coisa justamente porque, vamos lá, o Quinto Andar hoje é uma empresa bilionária, né? E seguir os passos de uma empresa bilionária é você ir pelo caminho certo, né? Muitas empresas, elas tentam, erram e não aprendem com os erros. Agora, o Quinto Andar, para chegar onde chegou, ele errou bastante. Porém, trabalhando um case de sucesso, trabalhando com marketing de indicação da maneira que eles fizeram dar certo, você pega um atalho. Porque eu vejo muito imobiliário tentar fazer um marketing de indicação usando uma landing page, ou um formulário do Google, por exemplo, né, onde pega os dados do proprietário, quem está indicando, às vezes não recebe nenhum retorno, um feedback do que aconteceu com aquela indicação. Né? Então, deixar de uma maneira profissional, na verdade, esse marketing de indicação traz resultado, traz transparência para o lado do usuário. Né? Então, acho que o marketing de indicação ele veio justamente para revolucionar essa parte. Né? Pode falar. Desculpa te interromper. Você está trazendo um ponto super importante, é o seguinte, o marketing de indicação, antes da gente ter o Indicasse, efetivamente, todo ele desenvolvido e muito bem amarrado, como tu me falaste, assim, com a pessoa que indicou, tendo, cara, transparência no processo, a gente já fazia marketing de indicação com síndicos, com porteiros, né? Mas era um papelzinho, efetivamente, claro, bem lá atrás, um papelzinho onde a gente carimbava, cara, indiquei um imóvel, tá, carimbou. Juntou 10 imóveis, não sei o que, você ganha um presente, um valor, não sei o que. Cara, só que isso não era transparente, era um processo extremamente travado e nada transparente. Então não decolou. Com essa transparência, efetivamente, que o Captei trouxe para a gente, que no nosso caso da Brunella é o Indicasse, a gente conseguiu ver isso escalar muito rápido. Esse modelo tradicional de indicação acontece muito, né? Eu já conversei com muitos corretores que deixam uma garrafa de vinho para o porteiro, né? Um agradinho, uma caixinha de cerveja, e só que é aquele marketing de indicação informal, né? Eu acho que não digo a formalidade, mas quanto maior a organização para fazer uma campanha de marketing, maior vai ser o teu retorno, porque tem muita questão do engajamento das pessoas. Né? Nós vemos aí muitas empresas que trabalham com marketing de indicação terem resultado, como você mesmo citou a Uber, né? No início eles pagavam uma quantia bem alta para quem conseguisse trazer usuários, até mesmo motoristas, né? Então você indicava um motorista, você ganhava R$500 lá no início do Uber, né? Se o motorista se cadastrava e completava um certo número de corridas. Então o marketing de indicação ele demorou para chegar no mercado imobiliário desse modelo, né? E ver uma startup que começou a fazer isso, faturou bilhões, engajando as pessoas, motiva, né? Motiva a imobiliária que está querendo crescer, que está querendo escalar, fazer da maneira certa, seguindo o caminho certo, né? Mas isso tudo traz uma preocupação para o dono de imobiliária, principalmente como criar uma cultura para que as pessoas indiquem imóveis, né? Qual que é o caminho assim para que você consiga criar essa cultura na região? O primeiro movimento que a gente fez é de divulgação, né? Efetivamente. Então, e fomentar que as pessoas utilizem a ferramenta e ver que ela é transparente, que ela funciona e que ele consegue acompanhar exatamente, indiquei os imóveis, em que fase está esse imóvel? Já foi visitado, não sei o quê, foi locado, o valor caiu na conta, efetivamente. Então, esta transparência, num segundo momento, que fez o processo se retroalimentar. No início, a gente tem uma divulgação forte, dizendo o que é, como funciona, os benefícios, né? Tanto para quem é indicado quanto para quem indica. Então, tem um processo inicial ali, como tu bem falaste, de aculturamento. E depois, cara, depois que isso começa a rodar com as pessoas, e a gente fez uma divulgação forte em ponto de ônibus, outros pontos onde o pessoal que é mais adepto a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de marketing, efetivamente, que é o nosso grande contingente de pessoas que a gente foca, depois que isso começou a rodar, a gente não teve menos esforço para conseguir manter os mesmos resultados que a gente tinha no início. Claro, e é fato também que a campanha de marketing, né, que você faz, ela tem que ser direcionada para alguém.
Porque se você abrir de maneira muito ampla, o resultado ele é menor, né, obviamente. Então, como é que foi a definição de uma persona, de um público-alvo? Teve esse tipo de trabalho dentro da Brunholi, do marketing de vocês? Primeiro definir o público-alvo, depois definir a persona, realmente escrever qual é a persona do perfil exatamente quem vai indicar? Sim. Teve até porque, como eu falei, a gente já fazia isso caseiramente, né, para não dizer informalmente, e a gente já sabia qual era a persona que mais indicava. A gente só aprofundou um pouco mais esse estudo e viu que os síndicos, porteiros, as pessoas que normalmente transitam junto aos proprietários de imóvel. Então, a gente identificando essas pessoas e onde elas transitam no dia a dia, pontos de ônibus, grandes centros de circulação, foi ali que a gente colocou energia e investimento de marketing inicialmente. Entendi, legal. Próprios corretores autônomos, né? Eu vejo muitas pessoas se profissionalizarem como captadores. Inclusive, eu conversei com uma empresa de São Paulo que faz esse trabalho. Eles se especializaram em captação de imóveis para o quinto andar, né? Porque eles viram, pô, ganhar R$100 por imóvel publicado em São Paulo, que o mercado imobiliário é gigante. Eles começaram a fazer o trabalho de captação para o quinto andar, né? E ela contando que trouxe um sucesso absurdo. Hoje eles estão expandindo justamente por causa disso. Eles trabalham muito com indicação, são centenas de indicações todos os meses que saem só dessas pessoas. Então, com o marketing de indicação de uma maneira profissional, transparente, a gente acaba, de certa forma, criando no mercado uma nova profissão, né? Ou trazendo oportunidade para aquelas pessoas que estão realmente buscando alguma evolução, né? Nós sabemos que o trabalho de corretagem ele é complicado, ele é difícil. Então, é talvez uma forma de você conseguir trazer uma receita a mais para dentro da empresa, para dentro de casa até mesmo, fazendo indicação, né? Porque hoje em dia o mercado está bastante fomentado e a remuneração, de certa forma, ela é boa, porque tudo isso entra dentro do CAC da imobiliária, né? Um ponto importante, Diego, só te complementando essa tua explanação, o corretor em si ele já fazia esse processo, já indicava, só que era informal. Então, a transparência da ferramenta ajudou bastante na alavancagem disso. Mas eu acho que o grande ponto, e a gente viu isso ao longo do processo, é o seguinte: a gente não quer uma concorrência, efetivamente, porque essa é uma função de corretor. O corretor tem que captar, essa é a função dele, efetivamente. Esse é a profissão dele. O que a gente fez é pegar que essas pessoas que estão orbitando em vários pontos e que estão expostas a esses imóveis e coisas assim, que indicam que cai para este corretor, para ele fazer todo o trabalho de captação, todo o entendimento. Então, a gente só está acelerando efetivamente a captação para o próprio corretor. Então, só para ficar bem claro que não existe uma concorrência do indicado com o corretor. Claro. Isso, em algum momento, deu um ruído e tem que ficar muito claro para todo mundo. A ideia não é substituir, bem pelo contrário, é fomentar, acelerar a profissão do corretor nesse sentido. Exato, porque o corretor ele é bastante atarefado, né? Se ele tem 5 leads, 5 oportunidades de venda na semana, ele vai ficar envolvido nisso. Ele quer vender, ele tem que entender também o que o cliente dele está querendo e correr atrás disso, né? Então, uma ferramenta de captação que traga para ele velocidade, ele vai dedicar mais tempo para essas pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel. Né? Ele não vai dedicar tanto tempo para captação, porque hoje levar 5, 7 dias para conseguir um imóvel é muito tempo. E a gente sabe, se a gente não tem imóvel na pauta, o cliente que está precisando não vai esperar. Ele vai procurar outra imobiliária, ele vai procurar outra pessoa que tenha o imóvel que ele quer. Então, acho que até mesmo com marketing de indicação, a gente pode criar alguma campanha para trazer exatamente o perfil de imóvel ideal para a imobiliária. Vocês tiveram esse processo dentro da imobiliária de definir o perfil ideal de imóvel para fazer essa captação? A gente, no primeiro momento, não. A gente abriu amplamente, até porque a gente tem demanda para todo tipo de imóvel, principalmente do ponto de vista de locação. Então, a gente acabou não direcionando. Nos últimos meses, a gente começou um trabalho mais direcionado para alguns tipos, alguma tipificação que é mais demandada em algumas regiões, tipo Trindade, onde tu tem uma demanda muito maior para 1, 2 dormitórios, porque esse estudante está voltado para isso. Então, a gente começou a direcionar um pouco mais isso para esse tipo de imóvel. Entendi. Foi interessante. E como foi o processo assim para vocês trabalharem com metas? Hoje, provavelmente vocês têm metas sobre a captação pelo marketing de indicação.
Como foi esse processo para definir essas metas? Vocês trouxeram números de onde? No início a gente não tinha uma meta específica, até porque a gente estava testando esse modelo, né? Com o tempo, depois de uns 3, 4 meses, a gente viu que o modelo ele tinha passado do estágio de teste, de piloto. Já estava validado. Exatamente, a gente já sabia quanto que a gente abrangia conforme o investimento que a gente fazia em marketing, quanto isso estava crescendo conforme o recurso que a gente botava em marketing caía. Porque, como eu te falei, isso começa a proliferar dentro das próprias, entre as pessoas, sem tu ter que investir muito em marketing. Claro. Então, a gente não tinha uma meta no início, com o tempo a gente estabeleceu uma meta, e daí hoje a gente tem uma meta interna que a gente tangibiliza quanto que a gente vai investir para chegar nesses números de indicação. É isso que a gente trabalha hoje como meta, vamos dizer assim, internamente. Vocês chegam a trabalhar também análise de topo de funil, né? Que a gente fala em vendas. Porque a saída, a quantidade de imóveis alugados, vendidos, ele se dá pela quantidade de produto que você tem. Obviamente, se você tem uma quantidade maior de produto, a tua conversão final ela é maior pela atração, por ter o imóvel para aquele cliente não perder negócio. O marketing de indicação, ele trouxe novos negócios para a Brunholi, ele trouxe esse volume que vocês precisavam para melhorar a conversão final lá no fundo de funil? O que acontece é o seguinte, a taxa de conversão ela melhorou nos últimos anos, efetivamente. A gente não consegue tangibilizar quanto foi o marketing de indicação, efetivamente, e quantas das outras ações, porque a Brunholi tem várias ações rodando ao mesmo tempo, exatamente buscando melhorar essa experiência do cliente e conseguir entregar para ele aquilo que ele está buscando, efetivamente. Então, assim, a gente viu que houve uma melhora na taxa de conversão, mas o que é mais claro para a gente é que o topo do funil cresceu muito. Assim, o número de leads, de indicações que entram é muito grande todo mês. O que a gente consegue fazer, e daí é super importante para as imobiliárias que estão assistindo, é como é que eu reviso o processo, porque esse lead que vem indicado, ele vem já num segundo nível dentro do funil. Ele não entra lá no topo, efetivamente, onde tu tem que fazer toda uma descoberta. Não, ele já vem aquecido, exatamente, já vem com todos os dados e muitas vezes já tem a informação de que o proprietário realmente ele quer deixar esse imóvel com a gente. Então, eu não consigo dizer em números efetivamente como foi a melhora, mas houve, com certeza, em média 180 indicações por mês, a mais do que a gente tinha, e na conversão houve uma boa melhora na taxa de conversão. Número pra caramba, mas são 180 indicações que vocês aproveitaram ou 180 indicações de maneira geral? De geral, todo mês 180 indicações que entram no topo do funil, na média do mês. Entendi, uma média de captação das imobiliárias que trabalham com 1 ou 2 captadores é de 30 imóveis por mês. Né? 30, 40 imóveis por mês, sendo captação ativa, né? Porque isso na parte de venda, né? A parte de locação a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? A fazer essa captação. Outra coisa, Barbosa, quais foram assim, como é que vocês chegaram no valor de recompensa hoje de R$100 por imóvel publicado, 10% no primeiro aluguel, R$300 na venda? O CAC de vocês teve como é que eu vou te dizer? Ele fez parte desse cálculo para você chegar nesse valor final? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, a gente tinha uma referência que era o Quinto Andar, efetivamente, quanto ele pagava em São Paulo. Então, a gente partiu dessa referência e viu quanto que a gente poderia pagar aqui em Floripa. O fato é que, para fazer o mesmo pagamento, tem que equiparar com o que era ofertado pelo Quinto Andar, a gente teve que revisar o processo como um todo. Então, assim, quando a gente investe no marketing de indicação, efetivamente, tu tem, como eu te falei, tu tem uma entrada no funil no segundo ou terceiro nível. Então, não precisa de toda aquela primeira parte que consome muito do custo de aquisição desse cliente. Como é que a gente amarra isso? A gente revisou o processo e hoje, quando esse cliente cai efetivamente no funil, a gente faz uma interação inicial e larga para uma outra startup, que é a House, para fazer todo o processo final de captação, que reduziu bastante o custo de aquisição. Então, a gente investiu no marketing de indicação, reduziu o custo de aquisição e teve mais leads entrando no topo do funil. Que interessante, porque custo de aquisição é um problema para a imobiliária. O custo de aquisição tem que levar em consideração todo o investimento que você faz em marketing, vendas, o esforço que você coloca para trazer aquele proprietário, né? Isso vem com
combustível, salário dessa pessoa, se ela realmente é contratada, a bonificação que você dá para o porteiro, o tempo médio de captação, que hoje, de maneira ativa, é de 5 a 7 dias para você conseguir um imóvel na pau. Né? Qual que era o custo de aquisição da Brunholi antes e agora qual é depois do marketing de indicação? Nosso custo de aquisição antes era de 1.800, 1.850 pelo custo de aquisição para captação. Tá? Hoje a gente deve estar transitando em 350, 375 para cada cliente conquistado. Entendi. É um custo alto, inclusive, né? Alto. A captação caiu, né, efetivamente, 1.800 para 1.300, mas ainda é um custo alto, sim, para captar. Mas hoje você coloca esse custo no total de leads que você traz no mês. Exatamente. Se for quebrar por captação, vai cair para uns 100, 150 Não, isso é por captação. Ah, por captação. Por captação, não. Não é 1.375 para trazer os 200 imóveis novos todo mês, não. É 1.300 por imóvel. É um investimento bem alto. Sim, e qual que é o retorno disso? Assim, quanto tempo você consegue repor esse custo de aquisição? Você chegou a prever ali um tempo médio que a cliente fica na tua plataforma? Sim. O que acontece? Esse imóvel captado ele vai para locação. Então, locado, a gente tem um LTV hoje que deve ter 24 meses já o tempo. Então, eu diria o seguinte: esse LTV, na média, dá em torno de R$4.000, R$3.800, R$4.000. Então, a gente consegue ter, não chega nos 3, que é indicado, né? 3 vezes o custo de CAC, a gente está trabalhando para isso, mas ele já é um LTV que... Bem saudável. Eu acho que em 12 meses, a gente já, nem isso, antes de 12 meses, a gente já pagou esse custo de aquisição e depois a gente começa a surfar o retorno disso. É importante também entrar um pouco nesse assunto de LTV, CAC, porque é algo ainda desconhecido para muitas imobiliárias. São poucas as imobiliárias que eu conheço que trabalham com essas métricas, né? Que é uma métrica que veio do SaaS, né? Da venda de software, que está cada vez mais incorporada dentro das imobiliárias, né? Calcular o LTV, calcular o CAC, é saber o quanto a empresa está saudável para fazer ações de marketing, para colocar mais um investimento. Né? Inclusive, eu fiz algumas pesquisas, o LTV sobre CAC, né? Que é o LTV dividido pelo CAC indicado no Brasil é de 4 ou 5. Né? E daí o cálculo ele é um pouco chatinho de fazer ali, você calcular todo o tempo médio de vida do cliente, mas é muito importante, é algo que acho que a gente pode recomendar para que as imobiliárias comecem a tentar fazer. Né? Pode ser de uma maneira caseira no início, pegar uma planilha, colocar o quanto você tem de custo, o tempo médio do cliente fica na plataforma, daqui a pouco você já tem um resultado e para fazer ações para que esse LTV ele aumente, para que o CAC diminua, e o marketing de indicação para captação de imóveis ele vem justamente para diminuir o CAC. Né? Uma das principais dores do mercado imobiliário é a captação. Tanto que hoje, quando as imobiliárias conhecem o Captei, conhecem os nossos produtos, a aceitabilidade ela é muito boa, justamente por isso, porque a captação tem uma dor. E é uma dor implícita. Por que seria uma necessidade, uma dor implícita assim? Porque a captação é algo que a gente já vive bem no mercado imobiliário. É normal para você perder uma venda ou uma locação por não ter o imóvel aquele cliente? É normal. É uma dor normal. Então, as imobiliárias, às vezes, acabam não fazendo muita coisa para melhorar esse processo. Porque é natural, isso é do mercado, faz parte do processo, faz parte do jogo. Agora, com uma ferramenta dessa, você consegue começar a curar esse tipo de dor, começar a tirar esse problema do caminho. Porque se você aumenta o portfólio, se você traz imóveis que fazem sentido para a tua plataforma, tudo isso tende a fazer com que você perca menos negócio. Né? E vocês sentiram essa diferença? Vocês sentiram que realmente melhorou a questão de gerar negócios, de não perder um negócio por não ter um imóvel? Sim, a gente cresceu bastante em locação nos últimos anos, provido, claro, de todas as modificações que a gente tinha no processo de locação, mas também porque a gente tinha um produto mais adequado. O próximo passo que a gente deveria ser mais simples, mas não é tão mais simples, é conectar toda a parte de data science com o marketing de indicação. Claro. Quando a gente conectar isso e conseguir segmentar as indicações e acelerar aquelas que efetivamente são maior necessidade dentro do processo de demanda que a gente tem dentro da locação, eu consigo pagar valores diferentes e acelerar essa indicação
com mais objetividade, com mais eficiência. A gente ainda não conseguiu fazer essa aproximação, mas a gente está muito próximo de fazer. Mas respondendo objetivamente, sim, a gente sente que a gente tem muito mais locação hoje do que a gente tinha antes, porque a gente já está com produto. No ano passado, se não me engano, foi um crescimento de 2018 para 2019 foi de 35% de locações. Então, provém exatamente dessa questão. Tem muito mais produto e a gente tem um processo muito mais eficiente de locação. Eu acho que poucas imobiliárias conseguem crescer em 35% do número de locações no ano. Né? Realmente é um case em relação à captação, porque, de novo, o fundo de funil, a tua conversão final, ela vem de acordo com o que você tem na entrada. Né? Então, se você faz uma captação de maneira eficiente, obviamente, você não vai captar qualquer tipo de imóvel, você vai captar imóveis que fazem sentido para a tua imobiliária e que tem saída, né? Porque, vamos lá, também não faz muito sentido você fazer muitas captações de maneira desordenada, porque você vai ter muito imóvel parado, daqui a pouco você tem proprietário insatisfeito, você começa a gerar mais insatisfação do que realmente satisfação. Então, no processo de marketing, o ideal é criar um perfil ideal de cliente, criar uma persona, selecionar um público-alvo para realmente fazer essa marketização dê certo. E hoje, além da indicação, você vê como o marketing de indicação assim uma ferramenta essencial para divulgar a marca, para fazer com que a imobiliária seja vista de uma maneira diferente também? Isso, quando a gente fez o movimento do Indicasse, a gente fez um movimento de divulgação efetivamente dessa frente, né, desse produto, e também fez uma divulgação institucional, porque tu amarra os dois, né? Tu acaba fazendo Brunholi e efetivamente Indicasse. Então a gente teve uma repercussão institucional também muito grande e de difusão, de ampliação do conhecimento da marca também. E não é uma coisa que a gente diz, cara, vamos fazer o institucional via trabalhar o marketing de indicação, não, cara. A gente começou o marketing de indicação e a gente começou a perceber que também teve impacto institucional. Opa, dá uma acelerada nisso, porque faz sentido. Então, os dois caminham juntos. Isso ajuda, inclusive, em vendas e locações, porque você está sendo visto. Às vezes, a pessoa que está indicando ou o proprietário que ela indicou está interessado em trocar aquele imóvel ou alugar, e isso acaba também trazendo leads para que você faça venda e locação. Né? Então, qual que é assim, a dica que você pode dar para quem está nos assistindo para começar a praticar um marketing de indicação dentro da imobiliária? Qual é o passo a passo assim, indicado pelo Barbosa, pela Brunholi? Mas assim, hoje está muito mais fácil do que quando a gente começou 1 ano e meio, 2 atrás. Quando a gente começou lá atrás, a gente teve que efetivamente desenvolver a plataforma do zero, junto com o Captei. Hoje vocês já têm isso SaaS, então é muito mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de custo, quem vem no segundo momento já tem uma redução de custo. Mas para a gente fazer essa questão rodar com efetividade, tu tem que primeiro entender, como o Diego disse, entender qual é o público que tu quer atingir efetivamente, né? E a partir dessa definição estabelecer quanto tu vai investir para conseguir rodar inicialmente, dependendo de cada região. Porque não é algo que, por exemplo, quando a gente fala Quinto Andar, fala Floripa, tem várias imobiliárias auxiliadoras, várias imobiliárias já fazendo isso. Então já está intrínseco. O fato é que tem regiões que isso não roda ainda, não conhece. Então tu tem um investimento inicial para a difusão dessa questão do marketing de indicação, da questão de indicação muito maior. Então, o primeiro passo é entender qual é o público que tu quer atingir. Segundo, a partir desse entendimento, é direcionar uma comunicação efetiva para esse, que passa, sim, por uma comunicação offline, nos pontos onde o público que é mais adepto ao marketing de indicação transita. Ponto de ônibus, sindicatos de síndicos, porteiros, todo esse trabalho que é mais off também foi feito por nós aqui. Pô, interessante. E qual que é o tamanho da equipe de marketing? Porque quando a gente escuta falar dessas campanhas, dessas ações, logo vem na cabeça de todo mundo o custo. Qual é o investimento que eu vou ter? Quantas pessoas você recomenda que uma mulher tenha para fazer esse marketing de indicação? Ou é melhor procurar uma agência especializada? O que é a sugestão do Barbosa pela experiência que você teve? Quando a gente rodou 1 ano e meio atrás desse processo, a gente tinha 2 pessoas no marketing. Na época, o Anderson que tocava essa parte da indicação, do Indicasse, e mais uma menina que apoiava ele nesse processo. Mas a gente tinha uma agência que desenvolveu
toda a comunicação, todo o plano de comunicação. Então, sim, eu diria assim, para dar velocidade, contrata uma agência, efetivamente, para desenvolver essa comunicação, para discutir quais são as pessoas efetivamente, dar um direcionamento claro, mas internamente, para rodar, eu não preciso de muita gente. Porque daí a ferramenta faz todo esse processo, né? Não tem mais aquele negócio manual de controle, é tudo automatizado e a transparência é muito maior. Então, tu precisa menos de pessoas dentro do imobiliário para rodar. Pô, legal. Porque essa é uma preocupação do mercado, né? Quando eu converso com imobiliárias que têm interesse em trabalhar o marketing de indicação, a maioria pergunta isso, né? Porque as imobiliárias ainda estão virando a chave para o marketing digital, para essa nova era de tecnologia, né? E muitas estão virando de maneira forçada, porque elas veem imobiliárias que são concorrentes, crescendo nessa parte do marketing digital, fazendo ações, fazendo campanhas, criando webinars, inclusive, para falar sobre corretagem, sobre mercado imobiliário, tendências, e isso traz resultado. Então, elas estão virando a chave para começar a trabalhar nesse processo. Por isso que é importante a gente deixar claro para o pessoal qual é o processo, o que a gente precisa fazer, qual é o início, o meio e como fazer isso rodar, né? Acho que deu para entender bem sobre como a Brunelli trabalha, sobre como o resultado tem sido feito também. Você tem alguma coisa para compartilhar com o pessoal em relação ao marketing de indicação? Eu acho assim, me preocupa um pouco quando tu diz que o pessoal tem dúvida. Eu acho que tem coisas que já não deveria mais ter dúvida. Eles devem ter dúvida quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de redes neurais. Daí a gente precisa ter dúvida como fazer isso. Tem coisas que já estão estabelecidas. Não tem que ter mais dúvida. Ter dúvida é perder tempo. E perder tempo é perder cliente, é perder receita, é perder resultado. Então, assim, tem coisas que assim, como eu faço? Como eu consigo fazer isso da melhor maneira possível, mais rápido possível, dentro da estrutura que eu tenho, otimizando, mas acelerando. Eu acho que a gente, como eu falei assim, já está estabelecido, já se comprovou, não tem que fazer um piloto efetivamente, porque já está. Quinto Andar comprova, Brunelli comprova, Auxiliadora, todas as grandes imobiliárias já provaram que faz sentido. Então, assim, mas eu não tenho a verba dessa. Cara, bota uma verba condizente com o que tu quer atingir e vai crescendo, porque tu retroalimenta esse processo. Mas não dá para ter dúvida sobre algo que já está estabelecido, que já está provado que tem resultado. A maior objeção é, na minha cidade ninguém faz. Seja o primeiro. Floripa, a gente tinha a mesma coisa. Na Floripa ninguém faz, porque era um papelzinho onde a gente anotava que o cara, não funcionava. Depois do indicasse, cara, roda. E a gente sabe que roda bem. Então, assim, não é a questão de não funciona, é que não está transparente, não está acessível, não está capilarizado. Daí não vai rodar mesmo, né? Sim. Entre a implantação e a fase onde você conseguiu comprovar, qual foi o tempo? 3 meses, você disse? A gente teve 3 meses atrás, porque a gente tinha as mesmas dúvidas. Por que eu disse, cara, 2 anos atrás, a gente tinha essa dúvida. Eu quero 2 anos atrás. Hoje não tem mais como ter essa dúvida. Na época era o Quinto Andar que tinha isso, e a gente viu, cara, funciona bem, tá bom, mas a tomada de decisão não era tão simples assim, cara, tem que revisar o processo internamente, porque se eu boto marketing de indicação e largo na mesma estrutura que eu tenho hoje, eu tenho um aumento do meu custo de aquisição. Reviso o processo, boto marketing de indicação, adequa e vamos rodar. Mas hoje várias imobiliárias já fizeram isso. Então, assim, se tem alguma dúvida como fazer isso, procura aqui, eu captei, o pessoal vai indicar o pessoal do bloco aqui, a gente vai ajudar as imobiliárias a fazer isso. Não tem nada de complexo, a gente já fez isso, já virou isso há 2 anos atrás. Então tem que ter uma adequação? Tem, mas hoje já está claro como fazer. Legal. Até para botar o pessoal no contexto do bloco, o bloco é uma empresa que une as startups em prol do mercado imobiliário, divulgando os produtos para as imobiliárias. Então, quando vocês precisarem de algum produto inovador para o ramo imobiliário, acho que o bloco também tem um portfólio de empresas que podem ajudar, né? E nesse sentido, o bloco até, bloco.digital, o bloco ele faz exatamente esse processo. Você chega na tua imobiliária, entende como é que é o teu processo e diz assim, cara, olha só, nesse teu processo que a maturidade digital é X, tu precisa rodar isso para subir de maturidade, para poder acoplar isso, que são soluções prontas no mercado. Então, o bloco está fazendo isso com várias imobiliárias. Esse mês, eu acho que a gente está com 12, 13 imobiliárias já conectadas no bloco, para acelerar esse processo. Porque, como eu falei, não tem reinvenção da roda. Já está estabelecido. É só a gente conseguir acelerar. E não está
não tem, não, a mordida não é muito grande, não. O bloco ela tá aí para ajudar efetivamente, não tá aí para virar unicórnio. A gente quer ajudar o mercado imobiliário, porque a gente vê que é assim que a gente vai crescer e é assim que a gente vai conseguir dar força para pelo menos combater um pouquinho, né, do ponto de vista de concorrência, o nosso amigo Quinto Andar. O Quinto Andar é bem forte. O Quinto Andar, na verdade, muitas imobiliárias veem como uma pedra no sapato, mas eu vejo como uma oportunidade do mercado imobiliário se reinventar. Por que eu digo isso? Antes, era tudo do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, bem tradicional, indo a campo. Hoje, você consegue vender, alugar sem sair de casa, sem sair da imobiliária, né? Então, o Quinto Andar provou isso. E hoje é um unicórnio. Pegou agora um investimento de 1 bilhão, né? Então, fez com que o mercado imobiliário se mexesse, principalmente em relação à tecnologia, em relação a modo digital. Hoje, o crescimento de imobiliárias digitais aconteceu de uma maneira disruptiva nos últimos anos em relação ao Quinto Andar, o que o Quinto Andar está fazendo, né? E tudo isso ligado a marketing. O Quinto Andar ele não ia aparecer no mercado de uma maneira tão forte se não usasse o marketing a favor dele. E a questão de remuneração, gerar receita. Eles remuneram as pessoas para indicar imóveis, né? E isso fez com que as imobiliárias, como a Brunholi, Casa Mineira também trabalha com marketing de indicação, entre outras, a Polar de Curitiba, olhassem para esse nicho, olhassem para esse mercado e falassem, pô, se eles fazem, eu também posso. Né? Então, não tem que possam pedir mesmo. Né? A questão de tudo é como o marketing está sendo feito. Acho que tem que ter uma organização, não pode ser feito de qualquer maneira, você precisa passar transparência, credibilidade, porque se você não passa credibilidade para quem está indicando, ele vai indicar uma vez. Sim. Né? Ele vai indicar uma vez e nunca mais. Qual que é a garantia que eu tenho de indicar um imóvel numa landing page ou num formulário do Google? Qual a garantia? Eu tenho que confiar 100% que a imobiliária vai me dar um retorno. E nós sabemos como é o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro quer olhar, ele quer tangibilizar aquilo ali, ele quer realmente ver que ele está recebendo. Se isso não acontecer, ele vai indicar uma, 2 vezes e não indica mais. Né? Ele vai indicar para quem realmente reconhece aquilo ali. E trabalhar de uma maneira profissional ajuda muito. Né? Mas só contribuindo com essa tua visão, Diego, assim, para o mercado imobiliário, efetivamente não vou fazer muita propaganda aqui, né? Mas para o mercado imobiliário, a Quinto Andar foi a melhor coisa que aconteceu. Sim, do ponto de vista proprietário, locatário, o mercado imobiliário, eu não tenho a menor dúvida. A gente se inspira e a gente sabe que dá para fazer coisas diferentes a partir da Quinto Andar. Então, para mim, cara, melhor coisa do mundo. Segundo, o movimento todo, agora o LX, Zap, todo esse movimento vem num contraponto de. Então, a gente está evoluindo como mercado por causa disso, efetivamente. Exato. O fato é que tem muita gente ainda que está pensando no marketing de indicação, está pensando na esteira digital. Cara, isso já era. O próximo estágio é inteligência artificial. E ninguém está olhando para isso. O cara ainda está em dúvida da esteira digital. Já deveria ter esteira digital há muito tempo. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente precisa acelerar para benefício do mercado em si, do cliente, do proprietário, do locatário e da própria imobiliária. E aquela que for conseguir romper com essas crenças que, cara, deixa eu ver, estou pensando, tenho dúvida de, enquanto tem dúvida, o mercado está indo. O mercado está indo, o concorrente está crescendo e ele vai querer depois seguir os passos do concorrente porque o concorrente deu certo. Daí ele vai começar a patinar na sombra do concorrente. E isso não acontece no mercado imobiliário, isso acontece em diversos lugares, né? O marketing de indicação aumenta de forma considerável a visibilidade da imobiliária na região. Sim, a gente acabou intercalando efetivamente as ações porque a gente tem a calculadora, né? Então a gente vai lá, coloca o seu imóvel e a gente dá o valor de locação, de crescimento. Tem a calculadora do investidor, né, que a gente bota lá e enxerga quanto seu imóvel vai valorizar. Então a gente acaba intercalando investimentos nessas 3 frentes, na indicação e nas calculadoras. Mas sim, aumenta muito a visibilidade da imobiliária na região. Tu tem que coordenar essas situações, sendo que o marketing de indicação ele tem um processo implícito
que ele se retroalimenta. Então, depois do primeiro movimento que a gente fez de marketing, efetivamente falando de indicação, hoje tu tem um investimento menor, mas tu consegue ainda girar na mesma velocidade que tu girava essa questão de divulgação. Pô, legal. Tem mais perguntas do pessoal aí? O pessoal perguntando, você não tem medo de ter um número exagerado de indicações por orçamento previsto? Para o pessoal, o Jonathan está nos ajudando ali, mas acho que o pessoal não está ouvindo ele. Oi? Tá. E não tem medo de ter um número exagerado de Tá. indicações por orçamento? Hoje, a Brunelli tem medo de ter um número exagerado de indicações que não esteja previsto no orçamento? Não, porque o que acontece é o seguinte, a gente calibra muito o número de indicações conforme a verba que a gente coloca também de divulgação, né? E como tu tens, no primeiro momento, toda uma revisão de processo, então, assim, cara, por mais que tu tenha muitos leads, tu reduz, mexendo no teu processo, ou seja, não dá para ser o mesmo processo como eu falei lá atrás. Não dá para ver a indicação, cai no captador, esse processo é caro. Tu tem que estabelecer um processo diferente, onde essa indicação ela já vem no segundo nível ou terceiro nível do funil. Então, sim, já está indicado. É tirar algumas dúvidas, visitar, tirar a foto e já está captado. Então, a gente reduz o custo de aquisição, reduz o processo. Então, ao fim e ao cabo, tu até pode ter um pouco mais de exposição no custo da indicação, mas tu tem uma redução no teu CAC. Se tu tem uma redução no teu CAC mais que proporcional, e isso é mais proporcional, tu tem uma redução no teu custo final. Claro, com certeza. Você tem alguma sugestão de processo para esse trabalho? O que a gente faz hoje? Eu não sei se a Houseful está presente em todas as cidades, mas nesse processo de indicação que a gente testou e está ajustando ainda, isso é um ajuste que vai o resto da vida. Entra esse lead, cai para a gente fazer uma primeira abordagem para entender, o cliente realmente quer deixar, isso vai para a Houseful, que vai lá, faz a visita, tira foto, faz a vistoria inicial, que é um processo muito mais barato, vamos dizer assim, do ponto de vista de custo de aquisição, do que tu usar o teu captador, que é um cara que tem custo fixo, variável, para fazer esse processo. Deixa o captador fazendo o ativo, efetivamente. E a ideia é tu conseguir equilibrar isso do ponto de vista que tu vai aumentando a indicação que tem um custo de aquisição menor. Pô, legal. Vamos lá, outra pergunta do pessoal. Uma preocupação que temos é, se todos começarem a usar marketing de indicação, não vai ficar banal, não vai banalizar, não vai extrapolar o mercado? Depende do... Assim, a gente entende que tudo tem um limite de... Né? Tu não vai efetivamente trabalhar o marketing de indicação do ponto de vista de atingir 100% da base de clientes. Assim, acho que tem uma questão de... A gente tem esse pensamento sempre de escassez, né? A gente vai chegar em 100% muito rápido. A gente está 2 anos aqui em Floripa rodando marketing de indicação e a gente não chegou em 100% ainda. A Ibagi roda marketing de indicação e não chegou em 100% ainda. Então, acho que a gente tem que virar essa chave também, que são crenças que nos limitam, que é, cara, pensamento de abundância. E tem um baita mercado para trabalhar. E Floripa não é das maiores, efetivamente, né? Então, assim, a gente não permeia todos. Então, esse ciclo, ele roda automaticamente e tu não consegue chegar em 100%. Então, se um dia a gente chegar em 100%, daí o que aconteceu? A gente precisa mais de margem de indicação, né? A gente já tem 100% dos imóveis captados, ou 50% para cada concorrente, mas isso, sinceramente, em 2 anos a gente não chegou nem perto disso. O mercado é muito dinâmico, né? Os portais de negócio, elas aparecem o tempo todo, as pessoas saem de um imóvel, vão para outro, tem muito prédio sendo construído, então tem muito mercado ainda, né? Em relação a isso também, a Ibagi, por exemplo, ela chegou, foi esse ano, no final do ano passado eles começaram a trabalhar com marketing de indicação, e a Brunelli já estava isso há mais de 1 ano. Né? Então, não importa o momento, não importa quando você pensa em fazer uma marketing de indicação, faça. Né? Eu acho que a maior recomendação é faça o marketing de indicação, principalmente na frente da concorrência, ou o quanto antes, na verdade. Né? Outra pergunta aqui, Barbosa. Tem muito problema de fraude envolvendo as indicações? Quais cuidados tomar? Olha só, a gente tem os indicadores profissionais, né, efetivamente. Mas daí, neste caso, a gente tem dentro da ferramenta toda uma
uma qualificação desse cliente para a gente entender se é ou não é uma indicação profissional. Aqui em Floripa a gente tem menos, tá? Eu fiquei sabendo, converso com o pessoal em São Paulo, que tem andar desfocado, os caras recebem, tem robô desenvolvido só para fazer indicação, que indicasse, indique aí lá da quinta andar. Então tem, e a gente tem que criar dentro do processo como estabelecer que esse efetivamente é uma fraude. Mas o que acontece? A partir do momento que tu recebe a indicação, que tu consegue mandar um WhatsApp, um e-mail para esse cliente, confirmando que ele foi indicado, ele responde, cara, aí tu já sobrepôs. Exatamente. O WhatsApp é muito mais efetivo nesse sentido, tá? Todo mundo sabe disso, né? O e-mail cada vez perdendo mais relevância. Então a gente faz essa primeira abordagem, entende o que a gente não quer, até para não ser uma coisa invasiva, né, cara? Que eu entro, não, cara, faz sentido, quero deixar mesmo para vocês, então a gente segue a partir dali. Então a gente meio que limpa esse inicial de fraude, que tu dizendo, para a gente ainda é pouco, tá? A gente não vê muito disso aqui. Legal. Além do Indicasse, né? Quais as ferramentas que a Brunholi usa para fazer a gestão desse marketing de indicação? Que tipo de ferramenta, na verdade, vocês utilizam? Hoje a gente tem o Indicasse, que é de indicação, a gente tem o Bitrix, que é o nosso CRM, que a gente trabalha a partir da entrada do funil, e o Bitrix ele tem toda uma automação onde a gente consegue interagir com esse cliente. Caiu ali a indicação, a gente já interage com o cliente, efetivamente, e ele roda nessa jornada dentro do Bitrix, uma jornada automatizada. Então, essas duas ferramentas que a gente usa para dar vazão a essa jornada, e a gente tem a Indicium hoje, que a gente tem o Metabase, que é o nosso sistema de data science, onde toda terça a gente olha exatamente o que entrou, como avançou, o que fechou, o que não fechou. A gente tem um raio-x da performance do Indicasse. E todas as ferramentas integradas? Todas. Legal. Alguma coisa para automação de marketing, como o RD, algo assim, vocês não utilizam? Não, a gente não utiliza o RD. Depois que a gente botou o Bitrix, O Bitrix ele faz toda a automação para vocês de marketing também. Exato. Entendi. Legal. A gente está chegando no final aqui. Eu quero entender, assim, quanto ao marketing de indicação ainda na Brunholi. Em questão de, obviamente, quando vocês desenvolveram a plataforma junto com a gente, com o Captei, vocês tiveram investimento, tá? Quanto tempo demorou para vocês terem o retorno desse investimento? Quantos meses levaram para você recuperar o dinheiro investido? Olha, eu não quero te mentir, mas eu acho que no máximo 3 meses. No máximo 3 meses. Isso que era um modelo diferente, né? Quando Sim, vocês contrataram. Não era SaaS, né? Não era SaaS. É que o Leonardo, o CEO do Captei, né? É um cara muito justo, então ele fez um preço muito bacana para a gente testar. Como tudo que a gente faz aqui no LinkLab, com o Bloco, cara, a gente busca startup, vamos fazer um piloto, vamos testar, vamos lá. E daí a gente divide o risco e o resultado. Então, eu te diria que em 3 meses a gente pagou o investimento feito no Captei. Pô, muito bom, porque hoje em dia, investir numa plataforma assim, se não for modelo SaaS, a gente sabe que o investimento é alto, né? Nós, inclusive, desenvolvemos a plataforma SaaS justamente por isso, né? Porque dessa forma a gente consegue fazer com que mais imobiliárias tenham acesso a essa tecnologia e mais imobiliários consigam movimentar o mercado de maneira positiva. Eu acho que esse é o maior propósito das startups que nascem hoje, né? É realmente ajudar o mercado imobiliário a crescer, a gerar mais negócios. Nós temos muito forte isso no Captei, fazendo tanto trabalho de captação ativa com a plataforma que nós temos, ou até mesmo através do marketing de indicação, levar para as imobiliárias tecnologia, levar soluções inovadoras para que isso realmente faça parte do dia a dia das imobiliárias, né? O mercado imobiliário ficou por um tempo tanto quanto esquecido em relação à tecnologia, né? Ninguém olhava tanto. Agora, muita gente olhando para o mercado imobiliário e o pessoal que trabalha nesse meio, nesse ramo, precisa acompanhar, né? Enfim, eu quero te agradecer, Barbosa, pela participação hoje. Foi muito bom entender um pouco mais aí sobre o marketing de indicação dentro da Brunholi. Mesmo nós do Captei, a gente não tinha tanta informação quanto ao resultado. Isso é muito satisfatório, porque a gente sabe que
não é fácil, tem muito desafio, não é um mar de rosas, você precisa trabalhar incansavelmente para que dê resultado, né? A gente fica muito feliz em ver o resultado, em saber que está dando certo a parceria, saber que vocês estão conseguindo fazer captações eficientes e que está ajudando a gerar negócio. Tem alguma mensagem final para o pessoal? Sim, eu acho que assim, como eu estava falando antes, tem questões, tecnologias, tipo o CAPT, marketing digital, tipo calculadora de aluguel, tem esse tipo de tecnologia que não é nada mais tão absurdo como era antigamente, era bem mais caro. Graças a Deus a tecnologia é cada vez mais barata. São coisas que estão comprovadas e são frentes de captação que a gente já validou e que dá resultado. A gente conseguiu ampliar bastante o nosso nível de captação a partir disso. Mesmo em tempos de dificuldade de alta demanda. Porque no momento de alta demanda que a gente vê que o proprietário ele está tão demandado que ele não precisa nem botar na imobiliária, né? Ele botou a plaquinha lá, já alugou. É o que acontece em janeiro e fevereiro. Mesmo nesses meses a gente vê os resultados vindo da calculadora, do Eficácia. Assim, não esperem muito para tomar decisão. Porque isso já são ferramentas comprovadas e que vão dar velocidade. O fato de vocês terem que ajustar o processo de vocês internamente da imobiliária, isso é para o resto da vida. Assim, não tem como fugir mais disso. Aquele modelinho estabelecido, a gente, cara, é isso e não mexe em nada porque vai dar, acabou. A gente, cada semana, e ontem eu ainda estava conversando com o Rui, com o nosso diretor de locações, cada semana a gente implementa algo novo. E depois a gente vai corrigindo tudo aquilo que impactou. Por quê? Porque a gente não enxerga o processo por completo, por mais que a gente tenha todo o desenho. Então, coloca um movimento diferente aqui, marketing de indicação, botamos hoje, beleza. Cara, gerou 200 vídeos. Cara, como é que a gente resolve isso? Não, a gente já sabia que a gente ia modificar o processo. Não, mas acelera essa modificação. Então, como é que tu corre? Isso tem todo um impacto dentro da imobiliária. Mas isso é positivo. É isso que gera mudança. É isso que faz a gente se movimentar. E essas são ferramentas que já estão comprovadas. Então, assim, não há mais tempo para... estou pensando em... Não tem mais tempo para isso. Se vocês querem pensar em alguma coisa, comecem a pensar em inteligência artificial. É isso que vocês têm que começar a pensar. E agir, né? Exatamente. Agir. É isso, Barbosa. Muito obrigado mesmo.